Olá, queridos alunos do 7º ano. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos falar sobre um gênero textual chamado entrevista. Vamos conhecer a estrutura, a composição desse texto, como ele é formado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse gênero textual. Para a gente iniciar, vou apresentar algumas imagens para vocês, que vocês com certeza aí vão reconhecer. E aí, nós vamos nos adentrar ao gênero que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Olhem só, gente, olhem as imagens que mostram personalidades do esporte brasileiro. Você sabe quem são esses atletas e o que eles têm em comum? Dos esportes que eles praticam, qual é o seu preferido? Você é fã de algum desses atletas? Esses atletas têm uma coisa em comum, já foram os melhores do mundo em sua modalidade esportiva. Olha é a Marta, ela é jogadora de futebol. Na imagem número 2 é o Ronaldo, também jogador de futebol. Na imagem número 3 é o Gustavo Kuerten, né? É o tenista Guga, conhecido como Guga. Na imagem 4 temos o Diego Hipólito, ele é ginasta. Na imagem número 5, temos a Fabiola da Silva. O esporte dela é a patinação. E na imagem 6, temos a Malren Meg, salto em distância. Começamos a aula mostrando essas pessoas porque elas, em muitos momentos de suas carreiras, foram entrevistadas por alguém. E hoje nós vamos compreender o gênero entrevista. Nós vamos ler, gente, uma entrevista com a jogadora Marta. Então, fiquem atentos à leitura, à organização do texto, ao que ela responde, né, nas perguntas feitas pelo entrevistado, que aí a gente vai falar sobre a estrutura desse gênero. Olhem só, é a Marta e ela faz a entrevista com o entrevistador Fernando Fernandes em um programa de TV. Vamos lá. Fernando Fernandes, ser escolhido o melhor do mundo uma vez não é fácil, 2, 3, 4, 5... Onde vai parar isso, hein, Marta? Tudo bem? Marta, tudo bem. Ah, tomara que só pare quando eu parar também de jogar, né? Sei que é difícil a gente se manter nesse nível aí, mas a gente tem o pensamento de trabalhar forte, cada ano que passa, querendo buscar outros objetivos e dar continuidade aí a tudo isso. Para uma mulher, não se pergunta a idade, não é elegante. Mas você pensa já em parar um dia? Já passou isso pela sua cabeça? Já, lógico. Tem data? Não tem data. Eu já falei para mim mesma que eu quero jogar até quando eu sentir que eu tenho condição de jogar. Então, a data não existe. Mas a gente sabe que a carreira de jogadora de futebol é curta, tanto para homem quanto para mulher. Pois é. Você é de Alagoas, né, Marta? Sou de Alagoas. Você saiu de lá para ganhar o mundo, né? Para ganhar a vida, risos. Para com o pensamento de voltar lá e poder ajudar minha família. 2 Riachos, tua cidade, né? Alagoas. É, 2 Riachos. Como era esse tempo de criança lá, Marta? Difícil? Era difícil, né? Assim, meu pai saiu de casa, eu tinha menos de 1 ano. Minha mãe começou a trabalhar o dia inteiro. A gente se via à noite. Então, nesse período... E quem cuidava de você? Eu mesma. Eu ficava muito na casa de minha avó também. Ela que cuidava praticamente dos netos todos, né? Todo mundo ia para a casa dela. E daí, ia para o colégio depois, ia jogar futebol com os meninos na rua. Você foi cedo para o colégio, Marta, ou não? Não, eu fui com 9 anos. Por quê? Porque minha mãe não tinha condições de me colocar. Sua mãe teve que trabalhar? Ela fazia o quê? Ela era zeladora da prefeitura. Para cuidar de mim e mais 3, éramos 4. Como é que surgiu essa história de bola na tua vida, Marta? Muito cedo, foi muito cedo, meus 7, 8 anos. Eu já jogava com os meninos. A brincadeira perfeita. Não sabia fazer outra coisa, não tinha interesse em brincar de outra coisa a não ser jogar bola com os meninos. Mas, o futebol é machista, interior, os caras são conservadores. Como que te viam na rua com os moleques e ninguém falava nada? Falava. O que é que você ouvia?
Bastante comentários assim desagradáveis. E eu era só uma criança. Tipo o que, Marta? Que falavam preconceito, né? Preconceito, que lugar de mulher é na cozinha, que não existe uma garota dessa idade no meio de um monte de meninos aí jogando bola, que a mãe não podia deixar. Quando é que você ganhou a primeira chuteira? Você lembra dela? Lembro. Eu ganhei de um senhor lá de Dois Riachos. Hoje ele já é falecido e ele me deu a chuteira. Ficou 2 dedos maior que meu pé. Aí depois ele falou assim, se quiser, eu levo para trocar e tal, te trago outra. Eu fiquei com medo dele levar e depois não trazer mais. Eu falei, não, essa tá ótima, tá beleza. E eu joguei com a chuteira maior que meu pé até acabar. Você nunca teve dúvida, Marta? Era questão de sobrevivência ou convicção que se era do ramo? Era os dois, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar minha mãe. E eu sentia que não sabia fazer outra coisa. Eu falei, caramba, sou tão boa nisso, então vou seguir em frente, eu vou tentar me sobressair nisso. Aí, quem sabe, eu tenho uma oportunidade de ajudar minha família? Marta, você parou para pensar que no mundo ninguém ganhou 5 vezes a eleição de melhor jogador da FIFA? Independente de ser homem ou ser mulher, ninguém ganhou a quina e pode vir mais ainda. Eu não paro para pensar muito não. Eu fico deixando as coisas acontecerem. Eu acho que eu vou parar para pensar mesmo quando eu parar de jogar. Gente, que entrevista legal, né, com a jogadora Marta, conhecer um pouquinho sobre ela, e é uma entrevista real. Vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual, a composição dele? Voltemos aos slides e olhem só, vamos analisar essa entrevista. Uma entrevista é um gênero textual com função informativa, gente. Nessa entrevista, a gente conheceu informações sobre uma personalidade, né, do futebol feminino, cuja história de vida inspira muitas pessoas, principalmente as mulheres do Brasil e do mundo. Então, esse texto ele cumpre com a sua finalidade. Esses textos, eles são veiculados nos meios de comunicações, nos jornais, nos meios de comunicação, nos jornais, revistas, internet, televisão, rádio. É um gênero jornalístico, gente. A entrevista com a Marta, ela foi produzida pelo Fernando Fernandes no programa TV Papo de Boleiro, na Rede Bandeirantes. Agora nós vamos falar, enquanto nós estávamos lendo, espero que vocês tenham percebido que na parte superior estava dividida em partes, parte 1, parte 3, parte 4. Nós vamos observar que cada parte abordou determinado assunto. Vamos lá? Olhem só. Parte 1, né? A entrevista ela está dividida em partes. Percebemos no roteiro da entrevista uma divisão do assunto. A parte 1 são as aspirações, os desejos, os anseios da jogadora depois de ser eleita 5 vezes consecutivas a melhor do mundo. Na parte 2, ela fala a hora de parar. Na parte 3, os motivos que a fizeram sair da terra natal. Na parte 4, a infância que ela teve difícil, onde morava. Na parte 5, os preconceitos que ela enfrentou desde a infância por jogar futebol. Na parte 6, a descoberta do talento para jogar futebol. Na parte 7, o grande feito de ter sido escolhida 5 vezes a melhor jogadora do mundo. Olha só, pessoal, numa entrevista, como é que funciona a linguagem? Né? Vocês vejam que a entrevista, gente, inicialmente, ela na maioria das vezes, ela é oralizada. Hoje, há entrevistas que são feitas por e-mail. O entrevistador manda um e-mail para o entrevistado e este digita, responde as perguntas. Porém, na maior parte das vezes, as entrevistas elas são oralizadas, né? Elas são faladas e depois elas são transcritas. Então, acaba que na transcrição sai uma expressão, uma coloquialidade. Na verdade, não que saia uma coloquialidade, mas que a linguagem na entrevista ela é flexível, porque depende do entrevistador, depende do entrevistado, depende do meio de circulação, tá bom? Da entrevista. Vamos falar um pouquinho, né, continuar falando sobre a linguagem. Olhem só, gente, uma entrevista é um texto marcado pela oralidade. Então, você viu nessa entrevista interjeições a, em, se, palavras cortadas, né, se no lugar de você, né,
né, no lugar de não é, pra no lugar de para, aí, teve gírias como cara, repetição de falas muito cedo, foi muito cedo, né, acontece muito na nossa oralidade, nós ficarmos repetindo as expressões. Alongamento da palavra, lembro, né, entre outras expressões da oralidade, gente. Essa notícia, ela teve a linguagem mais informal, porém, há notícias que são mais formais, tá bom? Dependendo, como eu disse para vocês, de outros aspectos, como a pessoa entrevistada, o grau de formação da pessoa entrevistada, a profissão da pessoa entrevistada, isso tudo vai levar ao nível de linguagem, tá bom? Continuando, gente, dependendo da entrevista, a linguagem pode ser mais formal, como eu falei, tá? Usualmente ela é realizada oralmente, depois ela pode ser transposta à modalidade escrita. Portanto, o grau de formalidade das entrevistas pode variar, tá bom? O discurso e o público-alvo da entrevista. O discurso, gente, vocês já estudaram sobre discurso direto e indireto. Na entrevista, nós temos o discurso direto, ou seja, as falas elas são apresentadas de acordo tais quais a fala do entrevistador e do entrevistado. Não há intromissão aí de um discurso indireto, de uma transposição dessa fala, tá bom? Olha só, nós temos aí F.F. para indicar que era as iniciais do nome do entrevistador. E temos aí M para indicar que se trata da fala da Marta, tá bom? Toda entrevista é elaborada pensando em um público-alvo. Essa entrevista foi pensada para atingir todos os públicos quando trata da questão da superação de vida da jogadora e, em particular, o público de atletas femininas do país, que podem se espelhar no sucesso da atleta entrevistada. Olha só, a entrevista, difusão de conhecimento e formação de opinião. Gente, por meio da entrevista, você adquire muito conhecimento. A entrevista pode ser sobre a vida pessoal de uma personalidade, mas também pode ser sobre a profissão, conhecimentos que uma pessoa tem sobre um assunto. Um médico, por exemplo, ele pode falar de uma doença na entrevista dele e não falar da sua vida pessoal. Então, a entrevista, ela é uma difusão de conhecimento e formação de opinião, porque você viu dentro da fala da Marta, né, a opinião que ela tem sobre diversos assuntos. Você entende isso por meio da fala dela. Hoje nós estudamos um pouco sobre o gênero textual entrevista, falamos aí do discurso direto, da linguagem que permeia na entrevista, que pode ser formal ou informal. Espero que vocês leiam bastantes entrevistas e que vocês, a partir de agora, consigam reconhecer esse gênero textual, sabendo que inicialmente, né, na grande parte das vezes é oralizado e que muitas vezes é transcrito para sites, jornais e revistas. Assistam a essa aula novamente, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada.